Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Aleroturbo. Hoje vamos mergulhar em um dos temas, mais decisivos para a prova de analista em pedagogia, a história da educação no Brasil. Um tema fundamental. Vamos analisar o caderno 10, que cobre um período de imensa transformação. A Primeira República, a Revolução de Ideias do Manifesto dos Pioneiros de 32 e toda a Era Vargas. É muita coisa e tudo interligado. Exato, mas isso aqui não é só uma aula de história. Nossa missão é fazer uma análise estratégica, quase como um detetive, sabe? Mapear exatamente como a banca FGV pensa e onde ela costuma criar suas armadilhas. Entender a lógica da banca. Isso. É a história de uma batalha de visões para o país. E entender essa disputa é a chave para a prova. Para entender a batalha, a gente precisa conhecer o campo de jogo inicial. Vamos começar pela Primeira República, de 1889 a 1930. O ponto de partida, segundo o material, foi a Constituição de 1891, que pregava a descentralização. Certo. Parece um conceito simples, mas o que isso significava na prática para a educação? Olha, significava uma divisão de responsabilidades bem clara e, de certa forma, bem problemática. A União, o governo federal, ficava com a parte, digamos, nobre, o ensino superior e a educação da capital. O Distrito Federal. Isso. E os estados? Eles herdavam o que foi chamado de o abacaxi. O abacaxi. Exatamente. A responsabilidade pelo ensino primário e profissional. E aqui, já surge a primeira armadilha da FGV. É muito fácil associar descentralização a, abandono ou desinteresse total. E não era bem isso. Não completamente. Havia um certo descaso, sim. Mas, nos anos 20, principalmente, surgiu um movimento que o material chama de entusiasmo pela educação. Ah, interessante. Era uma crença um tanto quanto ingênua de que o simples ato de construir mais escolas, de matricular mais crianças, seria a solução mágica para os problemas do Brasil. Entendi. Um otimismo focado na quantidade, então. Puramente quantitativo. Mais escolas, mais alunos, logo mais progresso. A FGV adora, mas adora mesmo, contrastar essa visão com o otimismo qualitativo que a gente vai ver na escola nova. Eles não queriam só mais escolas, queriam escolas diferentes. Entendi. Então a estrutura era descentralizada, mas existiam debates e até algumas reformas nacionais, certo? O material menciona duas, a Reforma Benjamin Constant e a Reforma Rocha Vaz. Elas são só notas de rodapé ou elas plantaram sementes importantes para o que viria depois? Elas são cruciais para a gente entender as tensões da época. A de Benjamin Constant, lá em 1890, logo no início da República, tinha um viés positivista forte, buscando uma educação mais científica, mais racional. Ok. Mas a Reforma Rocha Vaz de 1925, essa sim. Essa é a que realmente acende o pavio para o grande conflito. Por quê? Porque ela reintroduziu o ensino religioso facultativo nas escolas públicas. O que parece um detalhe, mas imagino que na verdade seja um movimento sísmico. Exatamente. A Constituição de 1891, na sua tentativa de criar um Estado laico, tinha vedado o ensino religioso nas escolas públicas. Certo. A Reforma Rocha Vaz, ela mostra que, mais de 30 anos depois, a Igreja Católica ainda tinha uma força política imensa para reverter essa decisão. Ela demonstrou que a questão da laicidade na educação estava, longe de ser resolvida. E preparou o terreno para o choque frontal com o movimento que estava prestes a explodir. A escola nova. A escola nova. Perfeito. O palco está montado. De um lado, um sistema descentralizado, com esse otimismo focado em quantidade. Do outro, a Igreja Católica reafirmando seu poder. É nesse cenário que surge o movimento da escola nova, o escolanovismo. A base, como o material aponta, vem do filósofo americano John Dewey, com a ideia de aprender fazendo. Parece algo tão moderno, né? Mas estamos falando dos anos 20 e 30? E era absolutamente revolucionário para a época. A ideia central era tirar o foco do professor, da lousa da memorização e colocar no aluno. Mudar o centro de gravidade da sala de aula. Totalmente. A escola deveria partir dos interesses da criança, da sua atividade, da sua experiência.
Era uma proposta de ruptura total com o modelo tradicional, que era enciclopédico, verbalista, autoritário, focado só no conteúdo a ser decorado. Entendi. Para a FGV, esse contraste é a essência da questão, a escola tradicional, passiva, versus a escola nova, ativa. E essa revolução de ideias, ela culminou no famoso Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. Nomes como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho. A elite intelectual. Eles não estavam só propondo uma nova pedagogia, né? Era um novo projeto de Brasil. O material resume as defesas centrais em 4 pilares. Exato. E cada um desses pilares era uma declaração de guerra a uma estrutura social que já estava estabelecida. É fundamental entender o que cada um significava de verdade, porque a FGV vive de distorcer esses conceitos. Vamos então decodificar isso. O primeiro pilar: escola única. A primeira impressão é de uma escola padronizada, igual em todo lugar. Mas não é tão simples, imagino. De forma alguma. E essa é a pegadinha clássica. Escola única não significava um modelo pedagógico engessado. Significava o fim do dualismo escolar. Dualismo escolar? Isso. A ideia era criar um sistema público de educação, uma base comum dos 7 aos 15 anos, onde, sei lá, o filho do industrial e o filho do operário sentariam lado a lado. Receberiam a mesma formação. Certo. A diferenciação para o ensino superior ou técnico viria depois, baseada na aptidão e no mérito, e não na classe social de origem. Era um ataque direto à educação como privilégio. Faz todo sentido. O segundo pilar, laicidade, a gente já viu que era um ponto de tensão. Um ponto central. Eles estavam basicamente reacendendo a briga com a igreja. Em altíssimo nível. Eles defendiam uma escola pública completamente livre de ensino religioso, o que, como a gente viu com a reforma Rocha Vaz, ia contra a maré da política da época e colocava a Igreja Católica como a principal e mais poderosa opositora do manifesto. E os outros dois? Depois vinha a gratuidade e a obrigatoriedade, que reforçavam o papel do Estado como provedor de educação para todos. E por último, um pilar que hoje parece óbvio, mas que na época devia ser um escândalo: a coeducação. Um escândalo completo para a sociedade conservadora da época. A proposta de que meninos e meninas deveriam estudar juntos, na mesma sala. Isso quebrava com uma longa tradição de segregação de gênero na educação. Era visto como uma ameaça à moral e aos bons costumes. Então, quando a FGV aborda o manifesto, ela pode testar a compreensão exata desses termos, sabe? A escola única como combate ao dualismo, a laicidade como oposição à igreja e a coeducação como quebra de um tabu social. Fica claro que o manifesto era um projeto profundamente democrático e modernizador. Mas enquanto essas ideias fervilhavam, o Brasil passava por uma convulsão política com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Como esse novo cenário centralizador e autoritário dialoga, ou melhor, colide com as propostas da Escola Nova? Colide é a palavra perfeita. Se o princípio da Primeira República era a descentralização, a palavra-chave da Era Vargas é o oposto: centralização. Certo. A primeira grande medida, logo em 1930, é a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, com Francisco Campos como primeiro-ministro. Vargas entendia que, para construir seu projeto de nação, ele precisava de um controle central sobre a formação do cidadão. A educação vira uma ferramenta de Estado. Exato. Uma ferramenta para forjar o novo homem brasileiro, nacionalista, disciplinado e produtivo. E essa mudança de filosofia, ela precisava ser consolidada em lei, né? A Era Vargas nos deu 2 constituições bem diferentes, a de 1934 e a de 1937. Como elas refletem essa batalha? Elas são, assim, o placar do jogo e mostram vitórias e derrotas para ambos os lados. A Constituição de 1934, que surge num breve período democrático, foi um marco. Pela primeira vez na história do Brasil, a educação ganhou um capítulo exclusivo numa Constituição. E sendo tratada como o direito de todos. Isso foi uma vitória imensa para os pioneiros. As ideias deles estavam influenciando a lei maior do país.
Então, por um momento, pareceu que o projeto do manifesto ia vencer. Pareceu. Mas foi uma vitória parcial, um empate técnico, digamos. A Constituição de 34, ela absorveu a ideia de um Plano Nacional de Educação, a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário. Mas Na queda de braço mais dura, os pioneiros perderam. A Igreja Católica fez uma pressão imensa e conseguiu manter o ensino religioso facultativo nas escolas públicas. então cederam nesse ponto. Foi uma concessão política que frustrou o ideal de laicidade total do manifesto. E essa nuance, olha, é prato cheio para a FGV. Ela pode apresentar a Carta de 34 como uma vitória total dos escolanovistas, o que não foi verdade. E se 34 foi um empate, a Constituição de 1937, a do Estado Novo, foi a derrota definitiva. Foi a virada de mesa. A Constituição de 37, apelidada de polaca por sua inspiração fascista, era autoritária na sua essência. E isso se refletiu brutalmente na educação. De que forma? Primeiro, ela acabou com a vinculação de verbas para a área, um retrocesso enorme. E o mais grave, ela escancarou o elitismo que o manifesto combatia. O artigo 129 dizia, com todas as letras, que o ensino pré-vocacional e profissionalizante era destinado às classes menos favorecidas. Nossa, é uma declaração de intenções chocante, vista de hoje. Basicamente, a lei estava dizendo, se você é pobre, seu lugar é na fábrica, não na universidade. Precisamente. A mensagem era clara e institucionalizada. Para a elite, uma educação humanista, preparatória para a universidade. Para o povo, uma educação para o trabalho. Esse era o projeto. E esse era o projeto. E uma Constituição define o plano, né? Faltava construir a estrutura que tornaria esse plano uma realidade. E é exatamente aí que entram as reformas de Gustavo Capanema. Certo. Então, as reformas Capanema, que ocorreram já durante o Estado Novo, foram o braço executor da Constituição de 37. Sim. Elas criaram a arquitetura desse sistema dividido. Exatamente. Entre 1942 e 1946, Capanema implementou uma série de leis orgânicas que consolidaram o dualismo educacional na prática. De um lado da rua, por assim dizer, a gente tinha o ensino secundário. Ok. Ele era dividido em duas etapas, o ginásio, de 4 anos, e o colégio, de 3, que podia ser clássico ou científico. Esse percurso tinha um currículo enciclopédico, humanista e, a palavra-chave aqui é propedêutico. Propedêutico. Ou seja, preparatório. Isso. Seu único objetivo era preparar a elite para o vestibular e o ensino superior. E do outro lado da rua, o que havia para as classes menos favorecidas? Do outro lado ficava o ensino técnico, o industrial, o comercial, o agrícola. E a característica fundamental desse ensino, e a informação que a FGV mais ama testar, é que ele era de caráter terminal. Terminal. Ele formava o trabalhador para o mercado e ponto final. Não dava acesso direto à universidade. Para um aluno do técnico sonhar com a universidade, ele precisaria passar por exames de adaptação dificílimos que funcionavam como uma barreira quase intransponível. Nossa! E para fechar esse sistema, em 1942, foi criado o Senai, um sistema de formação paralelo, ligado à indústria, reforçando ainda mais essa segregação. É impressionante como o sistema foi deliberadamente desenhado para manter cada classe social no seu lugar. Não foi um acidente, foi um projeto. Um projeto de engenharia social através da educação. Cobrimos muita coisa, uma verdadeira montanha-russa de ideias e leis. Vamos fazer uma pausa para organizar o essencial. Se a gente fosse criar um resumo de ouro com os conceitos-chave, como ficaria? Ótima ideia. Para a Primeira República e a Constituição de 1891, a palavra-chave é descentralização. A união com o superior, os estados com o primário. Certo. Para o Manifesto dos Pioneiros de 1932, a bandeira era escola pública, única, laica, gratuita e obrigatória. Um projeto de educação para uma sociedade democrática. Com a chegada de Vargas em 1930, a virada de chave. A palavra-chave passa a ser centralização, com a criação do Ministério da Educação. A Constituição de 1934
podemos definir como um marco agridoce. Estabeleceu a educação como direito de todos, mas cedeu na questão do ensino religioso. Um ponto de tensão e de possível pegadinha, com certeza. Já a Constituição de 37 do Estado Novo é a do autoritarismo. Retirou verbas e direcionou o ensino profissional aos mais pobres. E, para fechar o ciclo, as reformas Capanema, que podemos resumir em uma expressão: a consolidação do dualismo educacional. Secundário para a elite, técnico para o povo. E o ensino técnico como ponto final. E reforçando o ponto mais crítico. Lembre-se sempre que o ensino técnico era terminal. Essa característica define a barreira social que o sistema foi projetado para criar. Entender isso é entender a lógica de todo o período. Olhando para o quadro geral, fica nítido que não estamos falando só de leis educacionais, mas de 2 projetos de Brasil em conflito mortal. Exatamente. E essa é a grande visão que o material do professor Lessa constrói e que o examinador da FGV procura. De um lado, a visão da escola nova, democrática, inclusiva, que via a educação como ferramenta para a mobilidade social e formação de um cidadão crítico. Centrada no aluno. Centrada no aluno. Do outro lado, a visão que prevaleceu no Estado Novo, elitista, autoritária, dualista, que via a educação como ferramenta de controle social e formação de mão de obra. E com o aluno submetido à autoridade. Exato, submetido à autoridade e ao conteúdo. E alguma dica estratégica final sobre como a FGV pode abordar o legado disso tudo? Sim, uma muito importante. Embora o projeto do manifesto tenha sido politicamente derrotado naquele momento, as suas ideias não morreram. Elas continuaram. E continuam influenciando até a LDB atual. Entendi. A FGV valoriza muito quem consegue enxergar esse fio histórico. Quem entende que a semente plantada em 32, apesar de soterrada pelo autoritarismo, continua a germinar por décadas. Para encerrar, fica uma provocação para reflexão. O material que analisamos descreve um dualismo estrutural, oficializado em lei, entre a educação das elites e a das classes trabalhadoras. Embora as leis tenham mudado drasticamente desde então, de que formas esse dualismo, essa separação de destinos, ainda sobrevive no sistema educacional brasileiro hoje? Talvez não mais na letra da lei, mas na prática, na diferença abissal de qualidade e de oportunidades. Esta análise foi baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. A profundidade e o foco estratégico de seu material são ferramentas indispensáveis para a aprovação. Agradecemos a companhia nesta análise. Continue seus estudos com foco e estratégia.